No programa Vereda Literária de hoje, conversaremos com a escritora e professora Guiomar de Grammont. Bom, nós vamos falar hoje sobre literatura, literatura feminina, se existe a escrita feminina ou não. Vamos falar sobre o meu livro, que ganhou o prêmio Casa das Américas, e sobre os meus projetos futuros. Fique ligado. No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a escritora e professora Guiomar de Grammont. Guiomar de Grammont nasceu em Ouro Preto, formou-se em História pela UFOP, iniciou o mestrado em Filosofia pela UFMG e atualmente é doutoranda em Literatura Brasileira pela USP. Guiomar de Grammont é autora do livro O Fruto do Vosso Ventre, vencedor do prêmio Casa das Américas de 93. Atualmente, Guiomar de Grammont é professora de Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto. Tudo bem com você, Guiomar? Tudo bem, Elton. Então tá ótimo. Guiomar, no conto Fruto do Vosso Ventre, que dá título à sua coletânea, você aborda a interdição, essa proibição histórica que os homens impuseram às mulheres com relação ao acesso à leitura, consequentemente à escrita. Hoje, como é que você vê essa relação mulher e literatura? Bom, a Virginia Woolf tem um ensaio que eu gosto muito, que chama Um Teto Todo Seu. E ela fala sobre a dificuldade histórica das mulheres de terem um espaço para elas, de poderem se dedicar algumas horas a si mesmas, né? Poder ficar num lugar onde elas pudessem pensar, escrever livremente. E eu acho assim que essa situação mudou muito. Hoje a gente pode dizer que a realidade é completamente outra, mas ainda existem valores que foram armazenados historicamente, né, que cercam ainda o mundo feminino e que, inclusive, são reproduzidos pelas próprias mulheres. Isso é o que eu penso. Eu acho que nesse conto, O Fruto do Vosso Ventre, eu abordo, sobretudo, uma mulher artista e que não consegue dar vazão para a sua criação, não consegue dar vazão para essa força de criação e destruição que sempre parece ter cercado a mulher desde a Idade Média, né, como uma personagem sempre tida como uma depositária de forças do mal e de forças da sexualidade. E essa mulher acaba se refugiando na loucura. A loucura é o único caminho, né, para essa força represada. Então, eu acho que essa é uma realidade que fez parte mais de um passado do que hoje. Mas hoje ainda há essa dificuldade, né, da mulher encontrar o seu espaço. Pois é, Guiomar, uma personagem desse conto citado pergunta-se o seguinte: como se faz um artista? Eu queria saber de você, como é que se deu o envolvimento pessoal de Guiomar de Grammont ao contexto de criação? Bom, eu nasci numa família onde a maior parte das pessoas já escrevia. A minha avó, da qual eu herdei o nome, Guiomar, ela produziu livros de poemas, de contos, era da Academia Goiana de Letras e tudo. Então, escrever já parecia uma coisa quase que atávica. Eu já comecei a ler já pensando em escrever como uma potência, algo assim que eu era capaz de fazer e que era natural, era uma coisa natural para mim. Guiomar, quando a gente fala homem ou mulher, estamos falando de uma natureza masculina ou feminina, como no caso do Eterno Feminino, ou para você a gente está falando de uma outra essência diferente? Eu acho que, para começar, não existe a ideia de uma essência humana, né, para começar. Eu acho assim que tudo são convenções. A gente é criado de uma forma ou de outra, de acordo com determinados valores, né, de uma cultura ou de outra. Então, não necessariamente masculino para nós é uma coisa, para um chinês é outra, né? Então, assim, eu acho que há uma relatividade, né, na forma de perceber essas questões. E, sobretudo, quando se fala em masculino e feminino, não quer dizer que seja biologicamente, né, uma pessoa masculina ou feminina, né? Você pode vivenciar
esse tipo de relação com a sua sexualidade, com o mundo, sem ser necessariamente homem ou mulher, né? Então, para começar, eu acho que a gente está no terreno, né, das coisas relativas. Aí, quando a gente fala em eterno feminino, então, eu acho que esse eterno já é também um eterno, entre aspas, né? Mas no qual se colocam determinados padrões, vamos dizer assim, determinadas formas, né, de perceber a questão do feminino que se repetem na história, como a questão da força, né, que está muito vinculada ao poder de criação, né, da mulher, a mulher relacionada com a terra, né? Então, a possibilidade de criar e de destruir ao mesmo tempo, a mulher e a morte, a mulher e o nascimento, a mulher e o parto, vamos dizer assim. Virginia Woolf dizia que a mulher é produtora de um texto mais de textura do que de estrutura, que seria o caso do texto masculino. Escrita feminina, você entende que a mulher é produtora de um texto específico? Eu me insurgia muito contra essa ideia de uma literatura feminina e uma literatura masculina. Mas, assim, várias pessoas começaram a apontar traços, né, nesse sentido no meu texto, ou no texto de outras autoras. Eu acho muito interessante essa questão que a Virginia Woolf coloca, porque eu comparo um pouco com amigos escritores, né, que traçam previamente uma estrutura mais rígida e vão preenchendo essa estrutura. É o caso também de autores como Machado de Assis, como essa de Queiroz, que você percebe que tem um desenvolvimento muito claro das partes, né? E já no texto dito feminino, entre aspas, né, parece haver um esgarçamento dessa estrutura. Parece haver uma fluência, né, que é um outro tipo de fluência, uma fluência um pouco visceral, muitas vezes, que dá a impressão até de uma masculinidade do texto. Algumas pessoas até chegaram a colocar isso. Seu texto é muito masculino, mas é porque ele diz verdades de uma forma crua. Mas eu acho que, do ponto de vista da criação, eu acho que eu me identifico mais com essa ideia de uma textura, né, de um texto que jorra, né, que flui e que depois é retrabalhado, né, a partir desse jorro inicial, vamos dizer assim. E o seu processo normal de criação, regular de criação, como é que ele ocorre? Eu penso a estrutura de uma forma muito pouco delineada. Eu imagino o que eu tenho pela frente, o que eu pretendo, mas, na verdade, o texto escapa muito de mim. Eu diria, assim, que eu me deixo muito tomar pelo inconsciente no início. E, posteriormente, é que eu reelaboro, eu reescrevo, e reescrevo até o infinito. Assim, eu nunca estou satisfeita com as coisas tais como elas saem, né? Então, é um trabalho de construção, mas a partir de uma fluência inconsciente inicial. Guiomar, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o escritor e professor Jeter Neves. Vamos ver? Guiomar, um abraço muito grande. Revendo o título de seus livros, Corpo e Sangue e o Fruto do Vosso Ventre, me vem à cabeça a radicalidade existencial de seus personagens e de suas histórias, e a comparação é imediata com a melhor tradição da literatura clássica, os arquétipos das tragédias gregas. Relendo seus contos, imediatamente eu penso na radicalidade poética, e isso vem a reconfirmar a minha primeira leitura. Uma radicalidade poética que anima sua escrita. A parte disso, há outros aspectos na sua escrita que sempre me fascinaram. A questão do amor, ou, em outras palavras, a maneira com que você trata a questão do amor. Me parece que sobressai da sua escrita
uma visão bastante áspera e amarga de alguns aspectos cruciais da cultura moderna. A hostilidade que se interpõe nas relações entre o homem e mulher, um culto ao narcisismo e uma grande suspeita com relação ao outro. Nesse sentido, a marca maior do seu texto, para mim, é como se fosse uma tatuagem incômoda na pele de uma cultura banalizada e fútil. Pois bem, Guiomar, pegando uma carona na fala do Jeter, eu gostaria de saber o seguinte: como é essa sua visão da modernidade? Bom, eu estou trabalhando com isso no doutorado. Estou pensando o que é a cultura moderna, a cultura dita pós-moderna, né, que a gente percebe hoje. Eu acho que, sobretudo, é uma cultura do pastiche, né? A gente vive, inclusive, essa cultura, há uma tendência contemporânea a chamar a nossa cultura de neobarroca, que eu acho que a gente vive uma era da persuasão da mídia, sobretudo, de realidades que não são mais realidades como no passado, já eram entre aspas, né? Mas realidades virtuais, cada vez mais. E uma era de um controle, né? De uma sociedade em que o controle é uma coisa difusa, perene, constante, e que o indivíduo não pensa mais por si mesmo, não gosta mais por si mesmo, não vive mais por si mesmo, mas o tempo todo ele julga estar vivendo o absoluto do indivíduo, o absoluto da individualização, o absoluto do narcisismo, mas ele está o tempo todo controlado por essas forças que ele não domina, né? Então é isso. Agora, quando se fala em neobarroco, barroco, nós estamos atualizando um conceito histórico. Como é que você estabiliza esse conceito? O que significa para você propriamente o neobarroco? Eu, a princípio, eu critico essa estabilidade dos conceitos, sabe, Elton? Eu acho interessante a apropriação no sentido, assim, da busca de algo com que a gente se identifica, né, no passado. Então, por que a busca dessa identificação, né? Assim, o que tem sentido para mim, então, é perceber a busca, por que dessa busca. Mas, na verdade, eu faço uma crítica dessa apropriação transhistórica, assim, dos conceitos. E, acima de tudo, de um conceito único para definir uma cultura. Eu acho que as culturas são múltiplas, são várias, complexas, e você tem formas muito variadas, né, dentro disso que seria uma cultura geral e que não podem ser conformadas nunca a um único conceito. É isso que eu penso. Ótimo. O Jeter, no depoimento dele, fala em radicalidade do seu procedimento de criação e um vínculo aos arquétipos gregos. Eu vou te colocar aqui uma questão do conto Diário de Medeia e te pedir para comentar. Porque você, de certa forma, escreve um intertexto com a Medeia da tragédia de Eurípides. Só que você inverte a situação. No texto de Eurípides, Medeia é assassina do marido, dos filhos e da segunda esposa do marido. Essa situação é provocada lá pelo homem. Já no seu conto, a personagem diz abertamente: olha, eu sou a traidora, eu é que traio, não foi meu marido que provocou. Fala para nós a produção desse trabalho. Eu gosto muito da Medeia de Eurípides. Eu acho assim um texto fundamental, porque fala de questões que atingiram as mulheres durante todos os tempos, vamos dizer assim, né? O fato de ser trocada por uma mulher mais jovem, né? Os filhos, a relação de doação, né? A alguém, doação completa e absoluta a alguém. Agora, eu acho que é o momento mesmo dessa Medeia contemporânea, que joga tudo para o alto, que fala, que diz não, que tem um não que brota de dentro dela. Então, ela está circunscrita àquele mundo das novelas, aquele mundo de um cotidiano opressivo o tempo todo, mas ela ri de si mesma. Ela se refugia-se numa auto-ironia o tempo todo. Ela ri e diz, eu sou isso aí, eu sou essa merda. Eu vivo essa mediocridade, mas eu sei que eu vivo, eu tenho consciência disso. É isso que a personagem Medeia está dizendo, né, para os seus leitores.
Essa personagem Medeia continua em algum trabalho atual seu? Sim, eu acredito assim que ela é uma espécie de alter ego, vamos dizer assim, né? Apesar de eu fugir um pouco dessa ideia da subjetividade, né, na escrita, expondo o tempo todo uma subjetividade que é uma subjetividade reposta, vamos dizer assim, colocada num outro lugar, né? Então não sou mais eu mesma, mas uma personagem que é essa mulher. E atualmente eu estou desenvolvendo um romance, já está em fase final, né, porque há muito tempo eu venho preparando isso, que é uma Medeia, né, que vem do além. É uma personagem já morta, uma mulher já morta, e aí ela fala de um lugar muito privilegiado, ela fala do limbo, né? Então ela pode refletir sobre a realidade dela de uma forma muito mais cáustica, muito mais profunda, e ela fala de questões fundamentais para a mulher, como o amor, né, o parto, o destino, uma série de outras, né, perspectivas, né, e sempre assim, com muita ironia, né, com muita visceralidade, vamos dizer assim. Guilmar, na sua formação acadêmica você tem formação de graduação em História, um mestrado em Filosofia e agora um doutorado em Literatura. Como é que a História e a Filosofia interferem no seu trabalho literário? Eu acho que de formas diferentes, assim. Eu acho que eu estou retornando um pouco à história agora no doutorado, apesar do doutorado ser em literatura, mas eu acho que são formas muito diferentes de perceber a forma como a história percebe, como a filosofia percebe. A história chama o tempo todo a atenção para a relatividade, né, das coisas, para a relatividade, né, das verdades. E essas verdades estão sempre ligadas a momentos, a tempos, a espaços. Enquanto que a filosofia hoje, mesmo a filosofia mais cética, mesmo a filosofia mais, né, mais relativista, vamos dizer assim, que é a que se faz hoje, com predomínio de filósofos, né, como Nietzsche, como céticos, como sofistas, né? Eu como Wittgenstein, por exemplo, eu acho que mesmo assim essa filosofia ainda está fincada um pouco no universal, né, na busca de uma relatividade, né, de universais, vamos dizer assim. Então o homem não seria assim, um produto do meio e as verdades não seriam produto de períodos ou de contextos, né? Seriam verdades relativas, mas verdades que atravessam a história. Guilmar, eu gostaria que você falasse um pouco para nós também sobre o Fruto do Vosso Ventre, o trabalho de composição, um livro escrito em diferentes fases. Como é que foi a história desse livro? Bom, ele é composto de vários contos, né, escritos, como você disse, em épocas diferentes e que tratam fundamentalmente sempre do tema da mulher e das relações assim que cercam a mulher, desde o filho, né, até a relação com outros homens, né? E fundamentalmente, assim, ele trata da questão da criação. Assim, eu acho que a questão da criação atravessa um pouco os contos mais fundamentais, vamos dizer assim, como Fruto do Vosso Ventre, O Corpo e Sangue, né? Então, essa criação vinculada com forças, assim, que de uma certa forma arrebentam tudo aquilo que é convenção, tudo aquilo que é lugar comum, né? Tudo aquilo que a gente conhece como pré-estabelecido. Então é isso que eu acho que esse livro pretende. Tá. Um outro trabalho seu é Casa dos Espelhos, ele foi escrito sob o patrocínio de uma bolsa da Fundação Viter. Como é que está a história desse livro? Bom, esse livro virou 2 livros, né? O livro que ganhou a bolsa da Fundação Viter era inicialmente, né, um projeto de um livro policial, com uma temática policial, mas seria a história de um detetive que tentava reconstituir uma mulher a partir de imagens desencontradas, né, dessa personagem. Esse livro acabou gerando, né, esse outro trabalho que eu te falei que eu vou chamar entre aspas, de Diário de Medeia, né? Vou dar o nome
do meu conto, né, já publicado nesse livro, que são essas imagens de mulher trazidas por uma mulher que fala do além. Esse livro, feito com o refúgio do livro que ganhou a Bolsa Vita, é o projeto do qual eu me apaixono mais, né? E que eu acho que tem mais a ver comigo, com o que eu desejo fazer com a escrita. Em termos de ambientes, Casa dos Espelhos se passa na Nova República. Parece que você tinha um trabalho iniciado também, ambientado em Ouro Preto, é verdade? É esse mesmo trabalho que se passa na época da Nova República e que vai se finalizar em Ouro Preto, né? Com uma espécie de fuga, assim, pelas ruas de Ouro Preto. E uma coisa que eu percebi é, assim, que para o escritor ambientar, né, a sua escritura num espaço exterior, é preciso que esse espaço seja um espaço conhecido, um espaço com o qual ele se identifique e que acaba sendo também uma espécie de personagem do livro, né? Esse espaço exterior. Ele se coloca assim, no caso de Ouro Preto, né, com todo o lado sombrio, com toda aquela religiosidade opressiva, né, com um certo encanto mórbido, né, que eu acho que existe em Ouro Preto. E veja, já que estamos falando de Ouro Preto, né, você mora em Ouro Preto, mas tem uma vida bastante cosmopolita, né, está sempre das grandes cidades. O que significa Ouro Preto para você e, especificamente, como que Ouro Preto entra dentro da sua obra? Ouro Preto é tudo, eu acho. E curiosamente, assim, eu estou sempre fugindo de lá. Nesse livro, O Fruto do Vosso Ventre, não há uma única menção à cidade. Assim, são histórias que se passariam em qualquer lugar. Mas eu acho que eu sou parte, assim, daquelas pedras, que de uma certa forma eu faço o tempo todo o exorcismo, né, de todos os valores, né, que impregnaram a minha infância, que impregnaram a minha adolescência. Apesar de eu não ter crescido em Ouro Preto, eu cresci em Brasília. E eu acho que a combinatória entre essas duas cidades tão diferentes, né, uma absolutamente futurista e outra uma cidade do passado, é que faz a minha literatura. De Ouro Preto você edita a revista do IFAC. Gostaria que você falasse para nós desse seu trabalho. Eu gostei muito disso, porque é conhecer um pouco os bastidores do livro, né? Então, conhecer todo o processo de edição, conhecer todo o processo, né, das chapas, de como elas vão para a impressão. Então, foi uma oportunidade que eu tive de vivenciar a produção, né, literária sob um outro aspecto, da matéria livro, vamos dizer assim. E a revista do IFAC é um projeto acadêmico, né? É sobre cultura e arte barroca e tem artigos de vários estudiosos, né, de cultura e arte barroca, não só do Brasil, mas do mundo. Então, eu acho que ela tem um papel muito importante hoje na cultura brasileira. Ótimo. Nós já falamos aqui da Guiomar contista, da Guiomar romancista e, em parte, da Guiomar ensaísta. Algum experimento em outros gêneros? Sim, eu estou iniciando um projeto em teatro, que um pouco por encomenda de alunos que pretendiam representar a história de um bandido que existiu no século XVIII, em Ouro Preto. E eu não preciso dizer que eu estou tomando todas as liberdades, né? Apesar de ser historiadora, com essa história. Não é a história dessa personagem, né? É a história de uma lenda, o que facilita isso. E estou muito envolvida com esse projeto também. Tá bom. Guiomar, minha última pergunta para você é o seguinte. Você diz no texto do tema dos vampiros, há uma comparação em que se diz que os professores sugam pela eternidade o sangue das jovens e indefesas criaturas que caem em seus laços. Como é que é isso em termos de vida acadêmica? Isso é verdade? Não, eu creio que as minhas metáforas, assim, né, de uma certa forma, elas buscam, assim, ir ao âmago das coisas e funcionam quase como uma caricatura, né? Você tem um exagero, assim, né, da coisa, vamos dizer assim, da relação tal como ela se processa.
Agora, eu acho que, sem dúvida, o que acontece é um alimento, né, do professor que sabe aproveitar essa vida, né, que se coloca para ele. E, em contrapartida, uma coisa muito negativa, que acontece muitas vezes no meio acadêmico, que é a perda da espontaneidade, a perda de uma certa liberdade de criação, uma conformação a certos padrões, sobretudo na universidade brasileira, que não incentiva essencialmente a criação, mas é uma certa repetição de dogmas, né, de conceitos pré-estabelecidos. Então, ao mesmo tempo, você tem um enriquecimento de uma adolescência que não está muito acostumada com a leitura, então existe um enriquecimento, mas, ao mesmo tempo, né, há um empobrecimento, né, dessas pessoas em função de um estreitamento da universidade. Tá ótimo. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o escritor e professor Jeter Neves. No contexto dessa hostilidade que anima a relação do homem e da mulher que mencionei anteriormente, e que, no meu entendimento, é tratado com muita pertinência no seu texto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: que mulher é essa que emerge do seu texto com tanto sonho e fúria e que deixa os personagens masculinos perplexos e um tanto amesquinhados? Eu acho que essa mulher é uma mulher que nasce do ventre mesmo, né? Ela nasce assim das vísceras, mas aonde que ela foi gerada? Ela foi gerada em todos esses séculos aí de dominação. É uma mulher assim que se coloca como uma força, né? Que é uma força, vamos dizer assim, originariamente acoplada a ela, a força de natureza, essa força, esse poder de criação, esse poder de destruição, mas, ao mesmo tempo, uma mulher que arrebenta, né, com tudo aquilo que foi o seu legado, vamos dizer assim, né? Então, é a mulher do futuro, talvez. Ótimo. Guiomar de Gramont, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.